E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a gente vai falar de um daqueles avanços científicos que parecem ficção científica, sabe? O impacto revolucionário da biotecnologia na saúde humana. Imagina só a capacidade de não apenas ler, mas de reescrever o próprio código da vida. É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Uma jornada lá no nível microscópico que mudou completamente o jogo da medicina moderna. Para a gente ter uma noção real do que estamos falando, pensa no seguinte desafio histórico. No passado, conseguir medicamentos puros era uma dor de cabeça monumental. Para tratar uma única pessoa com diabetes por um ano, a gente precisava, pasmem, de milhares de pâncreas de porcos. Loucura, né? Então a grande pergunta é, como é que a ciência encontrou uma solução tão elegante, transformando bactérias minúsculas em verdadeiras linhas de montagem farmacêuticas? A resposta é genial. E para entender isso, o nosso roteiro de hoje é bem direto. 1. O poder da biotecnologia. 2. O que é de fato o DNA recombinante. 3. As 3 etapas fundamentais. 4. As bactérias como fábricas vivas. 5. O famoso caso da insulina. E 6. A precisão e as vantagens médicas. Vamos lá? Começando com a seção 1, o poder da biotecnologia. A biotecnologia moderna de hoje deve muito a projetos gigantescos tipo o Projeto Genoma Humano. Eles basicamente criaram um manual de instruções para manipular o DNA com precisão no laboratório. E isso, pessoal, foi o que abriu as portas não só para descobrir predisposições a certas doenças, mas também para criar tratamentos super personalizados. É a saúde pública sendo elevada a um patamar que a gente nunca tinha visto antes. E isso nos leva à seção 2. O que é o tal do DNA recombinante? Bom, sendo bem direto, o DNA recombinante é uma mistura totalmente intencional. Pensa nisso como um quebra-cabeça onde a gente junta peças de espécies diferentes. É uma molécula novinha em folha. O grande objetivo de colar, por exemplo, um fragmento de DNA humano no de uma bactéria é gerar melhorias, ou, como a gente vai ver daqui a pouco, introduzir funções vitais totalmente novas e essenciais à vida. Agora, como é que se faz essa mágica acontecer na prática? É aí que entra a clonagem molecular. Ela é o verdadeiro motor dessa tecnologia toda. Basicamente, é a técnica rigorosa de isolar exatamente aquele pedacinho de DNA que nos interessa e multiplicar isso dentro de um hospedeiro. Assim, os cientistas conseguem estudar esse gene específico e, o mais incrível, produzir tudo isso em quantidades industriais. Entrando agora na seção 3, as 3 etapas fundamentais. O processo na prática se resume a um passo a passo bem lógico. Primeiro, a gente seleciona de forma cirúrgica e corta o fragmento de DNA-alvo. Segundo, unimos esse fragmento a um vetor, que é basicamente uma molécula que consegue se copiar sozinha. E terceiro, transferimos essa nova molécula recombinante para dentro de uma célula hospedeira. É lá que o grande show da replicação vai acontecer. Imagina uma fita de DNA sendo cirurgicamente cortada. Esse pedacinho isolado, que é o nosso gene de interesse, vai se encaixar perfeitamente num anel, que chamamos de vetor circular. Quando eles se unem, formam uma molécula completa, o nosso DNA recombinante, prontinho para ser transferido. É uma verdadeira coreografia molecular perfeitamente executada. Mas espera aí, como é que o corte inicial consegue ser tão perfeito assim? A sacada genial está nas enzimas de restrição. Elas funcionam literalmente como tesouras químicas no nível molecular. Elas rastreiam sequências exatas e cortam a hélice de DNA em pontos incrivelmente específicos. Sem essas tesourinhas da natureza, extrair apenas o gene certo seria praticamente impossível. O que nos leva à seção 4. Bactérias, as nossas fábricas vivas. Lembra do vetor que eu mencionei agora há pouco? Geralmente, a gente usa os chamados plasmídios. Eles são como se fossem os veículos de entrega sofisticados dessa operação. Eles transportam aquele DNA recombinante direto para dentro da célula bacteriana viva. E quando estão lá dentro, essas bactérias começam a se dividir naturalmente, só que a grande sacada é, a cada divisão, o nosso DNA modificado vai de carona e se multiplica junto, gerando milhões de cópias perfeitamente idênticas daquele gene inicial em tempo recorde. Chegamos à seção 5, o caso da insulina. É aqui que a teoria vira uma revolução prática. Depois que as bactérias se multiplicam com o novo DNA, o organismo-alvo não só guarda aquele gene, ele começa a seguir as instruções dele. Ele passa a produzir a proteína desejada. Enormes colônias dessas bactérias viram verdadeiras fábricas industriais microscópicas, trabalhando dia e noite para produzir insulina humana real. Depois, é só purificar isso e distribuir para o tratamento global do diabetes. É algo simplesmente fenomenal. E olha, a insulina foi só o pontapé inicial.
Essa exata mesma tecnologia de bioprocessos é usada hoje para produzir hormônios de crescimento, desenvolver aquelas vacinas super avançadas e sintetizar proteínas vitais para tratamentos com anticorpos. Fica evidente que a gente está diante de uma revolução médica gigantesca e tudo impulsionado pela manipulação do DNA. E, finalmente, seção 6. Precisão e vantagens médicas. Lembra daquele exemplo dos pâncreas de porco logo no começo? Pois é, os métodos médicos antigos não entregavam uma pureza muito boa e tinham um direcionamento bem menos específico, o que acabava elevando muito o risco de efeito colateral. Hoje, com os medicamentos recombinantes, a história é completamente outra. A gente tem uma pureza excepcional e o alvo celular é atingido na mosca. O resultado prático? Tratamentos super eficazes e com pouquíssimos efeitos adversos. É uma diferença brutal na vida do paciente. No fim das contas, a engenharia genética transcende a ideia de apenas fabricar remédios em massa. É uma ferramenta de precisão científica sem igual. Ao entender e mexer na expressão genética dessa forma, a gente está literalmente pavimentando o caminho para a saúde pública do futuro. Uma medicina personalizada de verdade, feita sob medida não apenas para tratar, mas focada na prevenção, baseada no perfil único de DNA de cada indivíduo. E para fechar a nossa análise de hoje, fica uma reflexão para martelar na cabeça. Se o DNA recombinante já transformou bactérias unicelulares nessas fábricas que salvam milhões de vidas, quais serão as nossas próximas fronteiras? A capacidade de reescrever o código da vida apresenta um horizonte praticamente ilimitado para superar os maiores desafios de saúde globais. Pessoal, o futuro da biotecnologia apenas começou a ser escrito, um prato cheio para a gente continuar se aprofundando. Até a próxima!